Oi, gente, tudo bem por aí? Como é bom estar aqui com vocês, como é bom poder ler a Bíblia para vocês, como é bom ler as coisas que vocês me escrevem, os feedbacks que vocês me mandam, é muito legal. É por isso que eu acordo de madrugada, para poder ler para vocês, coloco uma roupinha. No primeiro podcast que eu fiz, primeiro vídeo, né, eu falei que eu ia fazer com de pijama, né? Aí eu só fiz alguns de pijama, acho que uns 2, 3, sei lá. Depois eu parei porque vocês merecem, né? Que eu coloco uma roupinha melhorzinha pra ficar aqui com vocês. E eu já acordo mesmo, então já coloco uma roupa mais agradável, né? Porque como nós falamos ontem, não podemos cultuar a feiura, né? Não podemos nos deixar levar pela coisa feia, né? O Senhor gosta de beleza, de limpeza, Ele manda a gente tomar banho toda hora. Vamos lá? E Levíticos capítulo 18 hoje é bem pequenininho, esse é pequenininho mesmo, tem 29 versículos, 30, tem 30 versículos, pequenininho, rapidinho a gente vai ler. E você vai poder fazer as suas coisas, cuidar da sua vida, fazer ou dormir, se você estiver assistindo à noite, né, que tem gente que assiste à noite. A grande maioria assiste de manhã, antes de ir para o trabalho. É bem legal isso, né? As pessoas assistem se arrumando na academia, levando o filho para a escola, dentro do carro, indo trabalhar, e é bem legal. Que o Senhor abençoe seu dia, que você tenha um dia agradável, um dia legal, que a minha voz acalme seu coração se você estiver estressado, estiver passando raiva aí no trânsito, ou estiver pegando muito peso na academia, ou estiver na dúvida de qual roupa escolher, que a leitura das minhas palhaçadas aqui venham trazer alegria para o seu dia, que você venha começar ou terminar o seu dia muito bem. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Versículo 18, capítulo 18, vamos falar de coisas naturais para adultos. Vamos falar de relações sexuais proibidas. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte, isso é um livro de educação, né, para os israelitas, muita educação. Cada capítulo meio assim, né, mas vamos lá. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moram, e nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando vocês. Não vivam de acordo com as leis desse povo. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Bonito, né? Isso aqui, eu sei. Parece versículos do Novo Testamento, né? Parece Jesus falando. No caso né? Mas aqui é Deus, né? Deus Criador que está falando com Moisés. O Senhor Deus deu a seguinte ordem para os homens de Israel. Não tenha relações sexuais com uma mulher que não seja sua parenta. Na nossa cultura de hoje, seria incesto, né? Na nossa cultura é extremamente horrível uma coisa dessa. Mas para eles lá, para eles não ficarem impuros, né? Se misturando com outras raças, o Senhor deu essa ordem. Por isso, também, que eu vivo na era de Jesus. Eu creio que Jesus me tirou disso aqui, entendeu? Todas essas leis, claro que tem muitas que a gente deve seguir ainda, mas essa, por exemplo, então se você vai seguir a lei, você tem que seguir a lei inteira. Se você gosta de, sei lá, de fazer qualquer coisa sobre o sangue, sobre o sábado, sobre matar os animais, sobre essas coisas, você também tem que fazer isso aqui. Você tem que casar com seu primo, com seu irmão, com seu pai, com seu tio. E aí? A gente quer obedecer uma parte da lei e não quer obedecer a outra. A gente só quer obedecer o que é bom para nós, né? Mas Jesus fala o seguinte, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele fez tudo isso aqui, ele fez. Tudo isso aqui ele fez. Jesus apareceu, ele já tinha 30 anos quando ele apareceu. Com 12 tem um episódio dele lá, que ele se perdeu dos pais, estava lá com os mestres na igreja e tal, mas pouca coisa se fala de Jesus antes. Na verdade, acho que só essa que está na Bíblia, de 12 anos. De Jesus antes dos 30 anos. Então,
Tudo isso aqui ele fazia, ele cumpriu toda a lei. Mas ele veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor falou agora vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com tudo. Tem que amar a Deus. Como a gente ama a Deus? A gente ama a Deus conhecendo a Bíblia. Quanto mais a gente lê isso aqui, principalmente Levíticos, mais a gente agradece a Deus por tudo que Ele fez por nós. Porque tem pessoas lá em Israel que estão vivendo assim, eles estão reconstruindo, estão planejando, né? Reconstruir o templo de Salomão para voltar a fazer as ofertas, as oferendas lá, a morte dos bichos, troços. O Senhor libertou a gente desse negócio. O Senhor falou, agora você vai amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a sua vida. Acima de tudo, não adorarás outros deuses diante de mim, só a Deus adorará. E adorará o próximo como você... Adorará não, e amará o próximo como você ama você mesmo. Aí depois, mais para lá, acho que em Lucas, o Senhor fala assim, ame o teu próximo como eu te amo. Porque tem muita gente que não se ama, muita gente que não se ama, muita gente que se destrói, muita gente que se destrói comendo, bebendo, usando droga, se prostituindo e fazendo muita coisa errada. Mas aí Jesus veio falar, ame os outros como eu amo você. Então eu tenho que te amar como Jesus me amou. E Jesus me amou a ponto de cumprir tudo isso aqui que a gente lê. Tudo isso aqui Jesus levou sobre ele. Jesus, gente, é um amor infindável. A gente já acha que o amor de mãe é incomparável. Imagine o amor de Deus por nós. Cada vez que a gente lê aqui, a gente percebe o tanto que ele nos livrou, o tanto que ele nos amou. Ele fez cumprir tudo isso aqui. Isso é o toque de Klein, né? Cada um que siga a sua própria religião aí, fique na paz, fique bem, porque o Senhor vem buscar a igreja invisível, né? Não é a igreja que tem uma placa lá na frente, não. É a igreja invisível, aquela que adora em espírito e em verdade, aquela que é de verdade. E é isso que o Senhor veio buscar. Vai vir buscar, né? Vocês viverão, eu sou o Senhor. Versículo 6. O Senhor Deus deu a seguinte ordem para os homens de Israel: não tenham relações sexuais com uma mulher que não seja sua parenta. Não tenha relações sexuais com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Olha que coisa. Esses dias... Nossa, eu tô dando muito toque hoje. Esses dias eu li uma reportagem de um filho, ele foi preso, graças a Deus, que estuprou, não sei se eu posso falar essa palavra, a própria mãe. Eu fiquei horrorizada. A que ponto chegamos? Mas aqui em Levíticos, mais de 2000 anos atrás, o Senhor já está falando, ó, não tenha relações com a sua mãe, pois seria uma vergonha para o seu pai e também para sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai, porque na época era permitido a bigamia, né? Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra casa. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã, por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio, por parte de pai ou por parte de mãe, porque ela é sua tia. Olha que legal. Ela é sua tia, não faça isso. Isso aqui é um livro de educação para os israelitas também, né? Está explicando passo a passo, letra a letra. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. Olha que legal isso aqui. Se você já teve relações com a mulher, não tenha com os filhos nem com as netas. É possível que ela seja sua parenta. Isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Tô lendo aqui e tô pensando, né? Por que o Senhor está falando isso aqui? Pra gente isso aqui parece bem óbvio. Principalmente nós aqui do Ocidente, né? Não tem nem um pingo dessa cultura aqui.
Mas até aqui, eles estão lá em Gênesis e Êxodo, quem está acompanhando aqui desde o primeiro Gênesis, ouviu falar que os próprios filhos casavam com os pais e eles não tinham conhecimento, eles não tinham sabedoria, eles não sabiam. Eles nem pecavam porque não sabiam. As filhas de Noé, por exemplo, transaram com ele lá para poder ter filhos, para poder continuar, né, a geração do pai, essas coisas. E agora o Senhor está falando passo a passo, por isso que Levíticos é tão importante, porque está dando educação para o povo. Está falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é imoral casar com sua tia, com sua mãe, não pode, porque até então eles faziam. As pessoas ao redor, os povos ao redor fazem ainda nessa situação aqui, né? O pessoal de Canaã, que o Senhor falou, não faça o que eles estão fazendo. O pessoal do Egito, onde eles estão vivendo, também não faça o que eles estão fazendo. Vocês são diferentes, não faça isso, não case com sua irmã, não transe com sua prima, e etc. Está explicando, porque lá era normal. Eles já vêm vindo lá de Gênesis fazendo isso. Mas o Senhor escolheu esse povo, o povo de Israel, para instruir, para ensinar. E esse povo eu escolhi para ser o meu povo. A Bíblia fala isso. Para ser o meu povo. Então eu vou ensinar como eu quero ser adorado, como eles se santificam diante de mim, o que eles têm que fazer. Daí o Senhor está explicando todo esse troço aqui para fazer, matar bicho, matar isso, fazer aquilo lá, para ficar santo. E agora ele está explicando passo a passo para você não fazer mais aquilo. Era estranho para as pessoas, porque todo mundo fazia, entendeu? Era nadar contra a maré. Esse povo é esquisito, eles não casam entre eles, não podem se casar, não podem, porque eles servem a Deus. E o Senhor falou com Moisés, através de Moisés e de Arão, que o Senhor falou que não pode. A partir de agora, vocês são um povo escolhido, vocês são diferentes. Até agora, né? As pessoas bebem, fumam, adulteram, têm filhos com um monte de mulheres, não paga pensão para nenhuma, faz um monte de loucuras, mulheres saem por aí se desvalorizando com todos os homens, etc. É normal para eles. É totalmente normal. Careta somos nós que achamos que isso não convém, que isso é fake, que isso é errado. Porque nós somos um povo escolhido. Nós decidimos ser do lado de cá, do lado de Jesus, do lado da beleza, da santidade, da coisa certa. Claro que não somos santos, mas o Senhor, quando olha pra gente, Ele nos vê santo por causa de Jesus. Deus olha para nós e vê uma cruz aqui na frente. Ele vê a cruz de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por nós. É assim que Deus nos olha. Por isso que Ele nos ama tanto. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Não vamos casar com os nossos parentes. Nós somos aqui da tribo de Israel, adotados, mas somos. Vamos continuar falando demais. Versículo 18. Não se case com a sua cunhada, nem com a irmã da sua esposa. Enquanto ela estiver viva, isso criaria inimizade entre as duas. Não tenha relações com uma mulher durante a sua menstruação. De novo, nós já lemos sobre isso, né? Não faça isso, que é nojento. Tá vendo? Regra de higiene. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir ao deus Moloque. Olha esse nome, Moloque. É um deus que o pessoal do Egito, que morava lá, de Canaã, eles serviam. Eles faziam uma estátua lá e ficavam lá adorando o deus Moloque. Por isso que algumas pessoas dizem que as nossas palavras têm poder mesmo, né? Sobre um moleque. Não pode chamar as crianças de moleque, porque moleque é um derivado desse espírito mal do Azazel aqui, chamado Moloque. É um tipo de demônio, né? Então, a sua filha, não deixe a sua filha, não entregue a sua filha e o seu filho para adorar esse deus aqui, Moloque. Então, você também, nós, não devemos chamar os nossos filhos de moleque, porque é uma coisa ruim. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Versículo 22, se você quiser ler na sua Bíblia. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade. E a pessoa fica impura. Você vê que eles faziam isso. Só o povo de Israel, que foi separado, que estava recebendo a instrução do Senhor através de Moisés. O pessoal lá do Egito fazia. Eles cruzavam lá com animais, com parente, com tudo. Eles eram tudo bagunçado, como hoje, né, gente? Essas coisas que a gente está vendo aqui são cavernosas, para a nossa cultura é horrível. Mas quantas vezes a gente descobre, né, pessoas de seitas, dessas religiões loucas, que se cruzam entre eles, né?
E eles até se matam entre eles também, né? Planejam um suicídio coletivo, né? Essas coisas assim. São gente que tem essa raça aqui, ó, no sangue, né? Que pensa dessa forma aqui, horrível. E o Senhor está falando que isso é uma imoralidade, a pessoa fica impura. E pessoa impura não consegue adorar a Deus, não consegue chegar perto de Deus. Deus nem conhece, Deus nem sabe quem é. Lá no Novo Testamento tem um versículo que fala: ah, mas em teu nome eu profetizei, eu sarei, eu curei dos enfermos, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor fala: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então tem muita gente falando de Deus aí, fazendo isso aqui, todas essas coisas que a gente está lendo aqui, fazendo isso em nome de Deus. Tendo relações com mulheres menstruadas, casando com os parentes, com a filha, tendo filhos com as filhas, com as netas, essa nojeira toda, em nome de Deus. Tem muita gente fazendo isso. Então que a gente entenda que nós não somos esse povo, nós somos diferentes, nós não aceitamos o feio, nós não aceitamos o sujo, nós não aceitamos o impuro, nós profetizamos e proclamamos a beleza, a limpeza, a ordem. Somos diferentes, como eles eram aqui, né? Os que obedeciam não casavam entre eles, não faziam essas coisas e eram com certeza discriminados, sofriam bullying pelas outras pessoas do Egito lá, né? Isso é imoral. Versículo 24. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros. Como ficarão impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês? Olha que legal isso aqui. Então, não faça isso, o Senhor está falando, né? Me obedeça, faça as coisas que eu estou falando, seja puro, cultue a beleza, cultue a limpeza, cultue a ordem nos nossos dias, né? Porque o Senhor vai expulsar, né, as pessoas que estão na terra, porque eles são impuros, e vai dar para você. A Bíblia também fala que o Senhor tira do ímpio e dá para o justo. É isso que o Senhor está fazendo aqui, Ele está tirando aquele povo do Egito e dando para o povo de Canaã, o povo de Israel. Então ele já vem, esse povo está caminhando ali, está andando, está vindo, né? Lá em Êxodo, a gente leu todo o livro de Êxodo. Eles estão vindo e estão aprendendo como se comportar, o que fazer, o que não fazer, o que é pecado, o que é puro, o que é impuro. O Senhor está explicando tudo. Quando eles chegarem a receber a bênção deles, que vai ser entrar em Canaã e morar lá para sempre, a terra vai ser deles, eles já vão estar preparados, eles vão saber todas as regras, todas as ordens, toda a forma que tem para adorar o Senhor. Nós também somos assim. Eu acabei de ter uma revelação aqui. Você quer muito uma coisa. Quanto tempo? 17 minutos. Vou falar rápido. Você quer muito uma coisa, você pede, sei lá, vamos colocar na nossa cabeça, um emprego. Pode ser qualquer coisa que você está pedindo ao Senhor. Você quer muito emprego. Eu quero aquele emprego, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero ganhar aquele salário, eu quero, mas você continua ficando em casa. Você não faz nada. Você não estuda, você não vai estudar um inglês, você não vai fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, fazer qualquer outra coisa. Não vai melhorar a sua vida, se arrumar, fazer amizade com pessoas boas. Melhorar a sua vida de alguma forma para você se preparar para receber esse emprego. É o que o Senhor está falando com a gente desde lá de Gênesis. Ele vem preparando o povo que Ele escolheu. Ele escolheu esse povo de Israel. Por que escolheu Israel? Não sei. Não sei. Talvez um dia Jesus nos explique, mas eu não tenho uma explicação. Ele gostou e nasceu lá. Ele que escolheu. Ele é onipotente, né? Ele quis. Ele escolheu. E ele veio preparando o povo para receber Canaã, para receber a bênção. Você tem que se preparar. Se você quer ter um corpo bonito, você tem que treinar. Se você quer emagrecer, você tem que parar de comer porcaria. Parar de ficar inflamado. Se você quer um emprego bom, um emprego novo, sei lá, você tem que estudar, tem que se preparar, tem que conhecer. Você tem que fazer a sua parte. Porque o Senhor com certeza vai fazer a dele. Porque as pessoas vão ser impuras. Ele fala aqui, ó. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros. Como são impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Então se prepare, faça a sua parte, seja de onde for. Você quer ter um filho e não consegue, está lá fazendo a fertilização in vitro, faz tudo o que você puder fazer, faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. É fato isso, gente, não é brincadeira, é fato.
Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra. E ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com o povo que morava lá. Como que a terra expulsa? A terra começa a não procriar, até não nasce mais verdura, não nasce mais as plantas, não tem mais pasto para o boi comer, e aí a terra vai te expulsando. A terra vai expulsando. Você está fazendo coisa errada, o pecado vai corroendo a sua vida, vai correndo você de uma forma. Daqui a pouco você que está adulterando aí, traindo a sua esposa ou traindo o seu marido, vai bonitinho, bonitinho, daqui a pouco vai dar ruim. A terra vai te expulsar. Olha bem. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Recado dado, lido e entregue para vocês. Não se tornem impuros. Eu sou Deus de vocês. O Senhor nos escolheu para a gente ser santo. E como a gente é santo, adorando a Ele com todo o nosso coração e amando o nosso próximo como Jesus nos amou. Beijo no seu coração e até amanhã.